Bom, gente, bom dia para todos. Que Jesus nos envolva, nos abençoe, que a nossa manhã possa ser um instante rico de fraternidade, de troca de experiência, que possamos estarmos juntos, harmonizados, nesse propósito de estudar as Escrituras à luz da doutrina espírita. Hoje, nós gostaríamos de iniciar ainda abraçando a todos os nossos companheiros da Rede Amigo Espírita, os amigos da FIAC que se encontram em seus lares, bem como os ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Um grande abraço para todos. Denise, bom dia. Denise vai acompanhar os nossos web amigos no chat, que você possa trocar experiências com eles também, para que eles se sintam na casa de Kardec. O nosso tema hoje, os assinalados. Nós vamos dar continuidade. Hoje o encontro de número 121. São 121 trabalhos, estudos, em torno dessa obra maravilhosa que é o Apocalipse de João. Vamos iniciar com a leitura do capítulo que estamos tratando. Os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes, que é o capítulo 7. Primeiro versículo. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Na última semana, nós conseguimos trabalhar as reflexões até o verso terceiro. Está correto, Júlio? Uhum. Então eu vou reler o verso 3. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos de nosso Deus. Então aqui nós estamos vendo Jesus apresentando para nós um movimento da evolução no sentido íntimo e globalizado. O estudo que realizamos do Apocalipse, o objetivo é tirar o véu da letra. Portanto, como a doutrina espírita é uma ciência filosófica de consequências morais, desenvolvimento das virtudes e libertação dos seres, o nosso trabalho objetiva, acima de tudo, o entendimento nosso com relação a nós mesmos. O conheça-te a ti mesmo. Estão de acordo? Então, é assim que Allan Kardec propõe a doutrina espírita? Pois bem. Então, nós vamos relembrar do tríplice aspecto do espiritismo: ciência, ou filosofia, ciência e religião. Essa tríade, ela está sintetizada
num pensamento que Emmanuel foi extremamente feliz e que nos ajuda didaticamente a compreender. Que a religião, no seu sentido libertador, ela na verdade é um sentimento divino que nós temos dentro de nós. Então, vamos refletir o seguinte: é um sentimento divino. Se é um sentimento divino, ele está sendo desenvolvido. Então nós precisamos de compreender esse sentido. E a religião é a religião natural. Por isso, nós estamos aqui procurando compreender como que funciona esse mecanismo. Por isso, ciência. Ok? Filosofia, indagação, as projeções. Com isso, vale lembrar que existe, nesse tríplice aspecto, um convite para que a gente entenda como que funciona a evolução. Então, ainda pautado no tríplice aspecto, nós vamos falar, refletir que existe. O aspecto principal da vida é Deus, o Criador, o absoluto, a verdade plena, que está em todas as partes, dentro de nós também. Existe a individualidade, que é o espírito, que somos nós. Que o espiritismo é uma ciência psicológica que estuda o espírito. Porque psicologia é o estudo da alma. Então, se é uma ciência psicológica, nós estamos estudando a alma, o espírito. Só que o espiritismo nos dá ingredientes que a psicologia da Terra não oferece. Porque o espiritismo nos aponta passado e futuro. Vida futura, imortalidade da alma, intercâmbio com as dimensões espirituais. Esse é o diferencial. E o terceiro aspecto é a natureza, que nós nos deparamos com ela. Então temos Deus, o absoluto, o espírito, que é a individualidade, certinho? E a natureza, que é a matéria, nas suas gradações, nos seus uns, nos seus reinos. Certinho? Então isso é importante a gente verificar. Porque quando nós vamos para o Apocalipse, para nos deparar com essa ideia de que existem um número de assinalados, não é? Um número de assinalados, e esses assinalados estão assinalados nas testas. É um sinal que está na testa. O que representa isso? Esse sinal ele é colocado de fora para dentro por agentes, por representantes de Deus, organizadores da evolução cósmica, ou estes sinais, na verdade, eles fazem parte de um processo de escolhas, realizações e definição no que remonta a uma gradação evolutiva. Eu vou pedir para o Júlio desenvolver essa reflexão. O sinal na testa é exatamente o conhecimento que nós já adquirimos que a doutrina espírita propõe, do Evangelho. E esse sinal, num primeiro momento, esse conhecimento, no primeiro momento, ele é trazido pelos reveladores, que vêm como embaixadores do alto para potencializar, dinamizar, acelerar o nosso progresso. E nós vamos acatar, vamos observar e vamos interiorizar esse sinal, esse conhecimento, e vamos desenvolver o sinal próprio, que é a transformação moral, que é o objetivo da doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, como o Casalberto frisou. É uma ciência psicológica, filosófica, de consequências morais, evidentemente religiosas. Então,
O sinal na testa é o sinal da consciência desperta, já recebendo o toque do ensinamento. Agora, nós vamos até desenvolver isso nos trabalhos de hoje. Nós podemos aplicar a nossa capacidade de obediência para acatarmos, interiorizarmos a mensagem, ou podemos rejeitar de forma rebelde, que é o nosso estudo, nosso tema de hoje. Me parece que é nesse sentido, né, meu caro? Da rebeldia, da resignação, da obediência. Então, entrando nessa linha do sinal, da adesão, da interiorização, nós vamos passar então a entrarmos na sequência do trabalho como servos, como operários, como trabalhadores, na elaboração do conhecimento, que basicamente é o trabalho de nossa transformação moral, de nosso engrandecimento moral, porque vai se manifestar no plano exterior como novas coisas que vamos propor no mundo, ou novas buscas. Então nós mesmos seremos os agentes da transformação exterior. Então é necessário essa assinalação, essa marca que nós adquirimos, que vamos desenvolvendo, ela é fundamental para o que todos nós buscamos no mundo, que é um mundo melhor para todos. Então a marca, o sinal, vai representar nossa adesão, e a transformação moral vai ser o selo, a homologação, a expressão visível, para que haja um processo de multiplicação com base no que vamos exteriorizando. Porque é preciso dinamizar, é preciso exteriorizar, é preciso multiplicar o processo. Já que Deus não exerce ação direta na matéria, é preciso então que nós sejamos os seus multiplicadores, os seus colaboradores. Por isso nós vamos encontrar aí essa afirmação, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, os servos do nosso Deus serão os que estaremos operando internamente o conceito, o ensinamento, e demonstrando para quem nos observa. Daí aquela célebre frase que todos nós conhecemos, de quase salteado em Espiritismo. O exemplo arrasta, que as palavras podem trazer informações, mas o que vai arrastar é efetivamente os elementos para que sejam chamados e também possam entrar na linha da assinalação, porque o processo não é de limitação exclusivista, mas é de ampliação infinita inclusivista. Por isso nós vamos encontrar aqui a afirmativa de 144 mil. Poderíamos também, aqui poderia estar escrito 144 milhões, 144 bilhões, porque é o processo de uma progressão geométrica que tende ao infinito. Ou seja, não existe limitação de vagas nesse processo de entrada na barca dos assinalados. Ou na arca dos assinalados, podemos assim dizer. Já que nós vamos entrar hoje nos terrenos aí do passado, né, meu caro amigo? Vamos ver se é isso que está no plano. Pelo menos de leve. Pelo menos de leve. Bom, então, tranquilo nesse quesito. Essa questão do assinalado, ela traz para nós reflexões assim muito amplas. Muito profundas, inclusive. Profundas. O Evangelho, é importante a gente entender que o Evangelho é um código. A leitura do Evangelho é como se a gente estivesse analisando uma criptografia. Bem por aí. O que é uma
criptografia, Júlio. Um código cifrado. Código cifrado, por imagens, pelo alfabeto. Então, o papel do Espiritismo é nos dar uma chave para a gente decodificar o que está aqui de uma forma simbólica. Por isso é que é tentador decifrar. Já há correntes que julgam que é bobagem. Não fica gastando tempo com isso, não. E, na verdade, o Espiritismo é a terceira revelação que veio para desenvolver o que está escrito nas Escrituras. E não é, quando falamos Evangelho, não é Novo Testamento. O Evangelho aqui é a ampliação das Escrituras no seu sentido. Do disse Deus haja luz até o último versículo do Apocalipse. Então vocês já vão percebendo que nós temos uma tarefa de muitos milênios para desenvolver, para estudar. Então, para alguns, o estudo do Apocalipse que a gente faz aqui é misticismo. Estão lá estudando cabala, porque falam tanto de número. E, na verdade, os números, eles fazem parte da ciência da vida. Vocês vão achar número, matemática em tudo. Em tudo há matemática. Até na música. Até na arte. Exato. E aí vai. Então, nós não estamos aqui querendo criar um sistema místico para a nossa vida e muito menos que nos tornarmos ou incentivarmos escolas de numerólogos. Nós não estamos aqui para entender número, para fazer mapa astral. Não é? Eu vou citar com todo respeito porque não é o nosso foco. Tem pessoas aí que são especialistas no assunto, não é o nosso caso. Mas os números, porque esse versículo agora vai tratar de número. E ele é desafiador para todos os exegetas ao longo de 2000 anos de estudo do Apocalipse. O que significa essa questão do número dos assinalados? Então, para nós tem que ficar claro. Se eu iniciei, era a proposta de falar da trilogia Deus, Espírito e Matéria. A ciência está estudando a matéria. A física quântica está descobrindo agora o bóson de Higgs, uma partícula. Extraordinário isso. Isso vai dar um salto importante, um salto quântico importante. O homem está se aproximando do fluido cósmico universal, matéria primitiva que Allan Kardec veio trazer um ensaio extraordinário. Então a ciência está cuidando do assunto, muito bem. Só que a ciência caminha de acordo com as possibilidades, com a tecnologia que oferece energia para você promover uma colisão de próton. Demorou muito tempo para desenvolver essa tecnologia. E eles precisam de mais tecnologia para chegar mais à frente. Agora, por que o homem não tem ainda essa tecnologia? Porque a ciência, existe uma jurisdição do alto. Então, para que o homem chegue mais à frente, é necessário um certo desenvolvimento moral. Certo. Primeiro, o homem tem que ser instigado no desenvolvimento da sua inteligência e do saber. Só que existe um certo freio, vamos dizer assim, por parte do mundo espiritual, para que o homem não dê um passo à frente e não saiba utilizar o recurso. Fiz-me claro? Porque precisa do moral. Vocês veem, lá na década de 1930, 40, se chegou na bomba atômica. A bomba atômica. Até hoje, a humanidade teme que os homens se degladiem e usem a bomba atômica. Uhum. Imagine se descobre uma nova tecnologia, que vai ser utilizada como recurso bélico mais aprimorado. Aperta um botão, pulveriza uma pessoa, não precisa nem julgar nada lá.
Manda ela lá para o planeta X. Tem muito espírito. O Nibiru. Tem muito espírito fazendo reunião mediúnica para mandar espírito para outro lugar aí. Jesus amado. Dá muita revistinha em quadrinho para eles. Não temos tecnologia para isso, porque não temos moral suficiente para tal. Isso é importante. Então, com isso, os homens estão cuidando da ciência, nós estamos aqui cuidando do espírito. Nós estamos aqui discutindo moral, e a moral é cristã. Por isso é que Jesus, no dizer dos grandes filósofos, eles chegaram nessa conclusão. Isso é extraordinário. Kant, Rousseau, Jesus representa a moral máxima. Eu estou citando alguns e tem que tomar cuidado, porque tem uns que são anti-Kant, outros são pró-Kant. São as escolas que se degladiam por limitações. Vocês verem como que é complexa a questão moral. Por sinal, se a gente buscar o Emmanuel, isso eu aprendi com o Honório Abreu. O Honório poucas vezes citava uma escola. Ele, quando escrevia um texto, ele citava o exemplo lá do Kepler, cita um outro nome aqui, para nos posicionar na história. Mas ele prosseguia e concluía com Jesus. Por que ele fazia e nos ensina a fazer hoje? Porque se eu for discutir Freud aqui, quem for da área do Jung, vai dizer, não, mas eu não concordo com Freud. Complica. Se eu for falar do Jung, o freudiano, vai dizer, não, mas tem limitação. Aí entra o quê? O academismo, as esgrimas intelectuais. Nós estamos discutindo o Apocalipse aqui, pode ser que se um amigo neopentecostal assistir esse vídeo, vai dizer, mas olha que tanto de bobagem que eles estão falando. Não é o nosso caso, porque se eu for assistir um vídeo de um amigo adventista que está estudando Apocalipse, eu não vou dizer que ele está falando bobagem. Aproveitar o que está trazendo lá. Eu vou tentar colher o que de melhor ele está gerando na pesquisa dele. Olha o diferencial do espiritismo. Então vamos continuar. Então, estamos estudando o espírito, a psicologia humana, enfim. E aí a gente vai chegando em conclusões importantes sobre essa condição da graduação. E o assinalado ele não pode ser um assinalado que venha um selo de fora para dentro. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dissociar a minha, a sua, a nossa evolução como indivíduos e como sociedade e como planeta, como humanidade. E nós não podemos dissociar essa evolução de um contexto que é organizado. Existe um planejamento. E esse planejamento define, portanto, delegações de responsabilidade. Existe, como na Terra, juízes, advogados, existem militares, existem industriários, existem encargos para que haja uma organização social, certo? Então, é óbvio que nesse planejamento, os espíritos que somos convidados para operar nos encargos definidos por aqueles que têm mais consciência de como funciona, estes autores ou estes responsáveis, que também receberam uma delegação de seres que estão em condições mais evoluídas, portanto, uma visão mais ampla, eles estão nos convidando de acordo com o nosso potencial, com as nossas aquisições. Então você não reencarnou no planeta Terra só para você evoluir individualmente. Esse aqui é um desafio nosso. E a gente trabalha no estudo do Apocalipse esse assunto, nas hostes espiritistas, com todo carinho e respeito, mas ao mesmo tempo cuidado para que a gente não fale desse assunto com uma visão heteronômica. Não é isso, Luiz? Porque costuma a gente estar falando de organização e daqui a pouco a gente vai estar falando de prisão, daqui a pouco eu estou falando de punição, daqui a pouco eu estou falando de premiação. Aí é que como é que eu digo? Aí é que é o ponto nevrálgico da conversa.
que você vai verificar o grau de entendimento do espírita quando ele chega no plano operacional. E eu aqui agora brinquei que tem espírita fazendo reunião mediúnica e falando para espírita assim, ó, se você não melhorar, você vai para o planeta chupão. O espírito falou o quê? Não, porque tem um mundo superior, tem um mundo... O indivíduo não está dando conta de resolver um problema relacional entre ele e o inimigo dele, e o outro está falando de mundo diferente. Como se o coordenador da reunião, o esclarecedor, tivesse autoridade para ter jurisdição na família dele, que costuma não ter. E aqui no Centro Espírita, a gente costuma se julgar o Deus. Eu não sei o passado do espírito, eu não sei a tendência, eu não sei o potencial. Ah, está havendo mudança no planeta, os assinalados e os não assinalados. Tá, nós estamos sendo convidados a refletir sobre a interação dos mundos. Agora daí eu sair como o agente para definir o destino do outro, vai uma distância muito grande. Eu não tenho como espírito autoridade para dizer se uma pessoa que suicidou, eu não tenho autoridade para dizer para onde que ela vai, depois de desencarnado. Como é que eu vou dizer qual que é o destino habitacional de uma entidade espiritual? Por que você está falando nesse caso aberto? Porque a gente precisa de trabalhar isso com muito carinho, para não enveredarmos na senda do misticismo e das elaborações que não sejam produtivas. Nós temos que trazer isso para o que realmente vai nos ajudar no contexto da nossa transformação. Ponto. Mas dentro de um planejamento macro, planetário, nós temos sim uma organização que está aqui registrada em códigos como história. E essa história precisa de ser destrinchada para a gente tirar as consequências de foro íntimo, de crescimento individual para todos nós. Até aqui tranquilo? 121 estudos para chegar nesse ponto. Então, aí a gente discutindo nas nossas elaborações que precedem o trabalho, nós já demos alguns toques aqui sobre essa questão do número 144 mil. Semana passada eu comentei, dividi com vocês um comentário de um amigo, que foi adventista, por sinal, e ele me disse que quando jovem estudava esse assunto lá nos grupos de estudo, eles chegaram à conclusão que 144 mil seriam selecionados por Deus para serem salvos e o restante não teria solução para eles. Então a gente faz uma conta. 144 mil assinalados, esse texto aqui foi finalzinho do primeiro século, né? Quanto que devia ser a população do globo naquela época? Né? Não dá nem para especular. 15 milhões, 100 milhões, 100 inteiro. Milhões no mundo inteiro, talvez. Não sabemos, isso é chutômetro. Uhum. Mas vamos pensar o seguinte, hoje nós temos 7 bi. Se for pegar os 100 milhões que o Júlio especulou, 144 mil. Vamos pôr, naquela época tinha 144 milhões. Para dar uma conta. Para ficar. Então, 144 mil, 10%. Então, 10% aqui estão assinalados por Deus e serão salvos. Poxa, o que vai acontecer com o restante? Acabou o mundo, Zé Fini, sem solução. Então, na verdade, a gente vai verificando aqui que esse número, 144 mil, ele tem alguma informação que precisa ser decodificada. Como todos os números que encontramos aqui nos textos, eles possuem uma dimensão, eles propõem uma reflexão que está para além da letra. Nós separamos nesta madrugada, para vocês, que eu gosto das madrugadas. Enquanto vocês dormem, nós vamos para o Evangelho. Nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, uma passagem que nós citamos aqui há algumas semanas atrás,
que é intitulada, no capítulo 10 de Lucas, A Missão dos 70 Discípulos. Lembram que nós fizemos uma continha aqui com vocês, há uns tempos atrás, que... Posso voltar aquela conta ali? Ué, você que manda, filho. Não, eu peço. Nós trabalhamos aqui... Ô Denise, sua letra é tão bonitinha, mas a gente tem que pulverizá-la, porque senão não dá. Vocês se lembram que nós citamos Jesus quando... Vamos lembrar. Jesus sai e forma um colégio de 12 apóstolos, certinho? Estão lembrados disso? Certo. No capítulo 10º, interessante, hoje eu estava até associando, capítulo 10º de Mateus, nós vamos encontrar o texto intitulado A Missão dos 12. O capítulo 10º de Lucas é intitulado A Missão dos 70. Olha, coincidência? Não vou entrar no mérito. Então, foi formado, Jesus mandou, nesse capítulo está descrito, e Jesus mandou os discípulos irem pregar a boa nova, e que eles fossem de 2 a 2, estão lembrados? Então, ele formou duplas, 12 dividido por 2, que são duplas. Quantas duplas se formaram? 6. E essas 6 duplas saíram, e cada dupla, a unidade, né? São 6 unidades. Cada dupla formou, né? Formou outro colégio apostolar. Se são 6 duplas, então nós formamos 6 colégios apostolares, certinho? 6 vezes 12 dá quanto? 72. É óbvio que o número aqui, para fechar, nós vamos então trabalhar a ideia de Lucas no seu capítulo 10º. A missão dos 70. Estão lembrados dessa história? E o Júlio, quando nós fizemos esse estudo, estou vendo aqui o painel todinho. O Júlio lembrou que 12 que se nós dividirmos 12 por 3, que é da Trindade, nós vamos chegar no número 4. O número 3, Trindade, eu acabei de citar ele aqui. Deus, Espírito e matéria. Estão lembrados? Pois é. E o número 4, então aqui é a Trindade. O número 4, qual que é a representação do número 4 na nossa linha evolutiva? O número 4 representa a reencarnação. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. LE. Vamos pôr aqui porque a imagem fica. Qual é o objetivo da reencarnação? Estão lembrados? Qual é a resposta dada para Allan Kardec? Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns é expiação, para outros é missão. Então aqui ele apresenta 2 aspectos: missão e expiação. Certo? E o interessante então aqui, porque na reencarnação nós vamos exercitar uma lei chamada de dualidade. A Cláudia, lá de Campinas, falou assim, quando ela viu as imagens que nós vamos mostrar agora, ela falou assim, Casalberto, eu estou achando que vai sair fumaça amanhã da cabeça da gente lá do estudo Apocalipse. Então tá bom, então vamos... Aí eu falei assim, fumaça, sinal de índio. A fumaça é boa, que ela forma nuvem. Forma nuvem. Então aqui nós vamos trabalhar na reencarnação a lei da dualidade. Espírito e matéria. Qual é o objetivo da matéria? Livro dos Espíritos. O espírito tem que intelectualizar a matéria. O espírito, temos que aprender a lidar com a matéria. Então, só para você que está afinado aí com a física quântica, só para dar uma ideia, o Emmanuel fala que o nosso pensamento é energia. Energia.
Eletromagnética. Então, quando a ciência está discutindo aí os quarks, né, as partículas, o bóson de Higgs, etc., está falando de foto de luz, né? Existem partículas que têm massa, outras não. Não dá para mensurar. Poxa, então se o pensamento trabalha com linhas eletromagnéticas, pô, eu posso associar. Eu não vou dizer que o pensamento, na verdade, ele vai gerar, ou ele vai se pautar na matéria, na nossa dimensão. Mas é um tipo de matéria que tem a sua similitude na outra dimensão. Eu não estou afirmando. Eu simplesmente julguei reflexões para que os capazes, os capacitados, teorizem. Certinho? Mas se é energia eletromagnética, né, ele tem peso, ele tem massa, ele tem direção, ele tem cor, etc, etc, etc. Então o número 4 é o número da reencarnação. E eu, na física, também citei aqui semana passada, nós podemos trabalhar o número 4 com os 4 elementos, né? 4 da elementos. alquimia. Vocês estão lembrados qual que eram os elementos da alquimia antiga? Quais são os elementos? Fala, pode falar, gente. Não é prova do Enem, não. Terra, fogo, água e ar. Terra, fogo, água e o ar. 4 elementos. Mas nós, vocês todos, a humanidade progrediu. Então nós podemos falar de 4 forças básicas conhecidas pela física. A força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a nuclear forte. São 4 forças. Mas nós também podemos falar dos 4 corpos. Nós podemos falar do instinto. Nós podemos falar da sensação. Nós podemos falar da racionalidade. Nós podemos falar do sentimento. O pensamento, palavra, ação e pensamento. Você repetiu? Sentimento, palavra, pensamento, ação. O que a Vânia falou? A Vânia, quando ela está aqui, ela tem que falar, porque no chat ela fala que é uma beleza. Para cima, por favor. Eu só pensei alto aqui, estou falando, então, na realidade, nada é matéria. A matéria é energia coagulada. Energia. Afirmara Albert entendeu? Einstein. O que é matéria? Energia coagulada. Nós estamos vendo aqui a matéria, a energia está materializada aqui, está coagulada. A luz, né? A luz é energia coagulada, não é isso? Então, enfim, são elaborações. Mas o que importa aqui para nós, para a gente caminhar, porque é muita conta. É muita conta. Então, o número... Até aqui, tudo tranquilo? Então, o número 12 do colégio... O número 12... eu não posso esquecer. O número 12 representa a universalidade. Isso é importante. O número 12 fala também, por exemplo, dos 12 meses do ano. O número 12 fala dos 12 signos do zodíaco. O que mais, Júlio? Às 12 horas do dia, das 12 horas da noite. Mas aí eu ia deixar para depois, você acabou antecipando. Mas já que você antecipou, então são 12 horas de dia e 12 horas à noite. 12 com 12 dá quanto? 24. Quanto que é 144 dividido por 24? Gente. É 6, velho. 6? Jura? É 6? 6, velho. 6. Então eu vou mudar a conta. Não deu certo. Não. Eu vou mudar a conta. 144 dividido por 12. Dá 12. Então tá, agora deu lá. É porque os espíritos, esses matemáticos, trazem um negócio assim muito rápido. Então, se nós vamos estudar isso depois do feriado. Semana que vem não tem estudo não, tá bom? Vocês estão de folga. Nós vamos trabalhar os 144 mil assinalados, distribuído em 12 tribos. Nós vamos falar disso aí, tá? E vai abrir para nós conversarmos sobre a própria genealogia de Jesus, mas é lá para frente.
O Júlio pediu para não entrar demais, porque senão a gente não sai. Porque se entrar nos detalhes, a gente não acaba o estudo do Apocalipse. Olha pra vocês Culpa verem. minha, Tô culpa só no minha, versículo. Deixa eu jogar ele no fogo. Aqui está tão tranquilo? Então, nós temos aqui os 144 mil, dividido em 12 tribos. Eu pergunto para vocês, isso é coincidência? Quem escreveu o Apocalipse, João Evangelista, vivendo aquele êxtase mediúnico, ele colheu esses dados aleatoriamente, ele sabia de cor e sorteado todo o processo dos números que estava inserido no Antigo Testamento, ele era doutor. Então a gente verifica o seguinte, que aqui há uma revelação importante, e que ela precisa de, na verdade, ser desmembrada. Ela precisa de ser transcodificada. Certinho, Júlio? Bom, aí, lembram disso? Formou 72. Vocês, posso fazer a leitura? Não estava no script, não. Mas se vocês me permitem aqui, o tema ele é instigador. Posso ler alguns versículos? A missão dos 70 discípulos. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70. Outros 70, é porque ele tinha 12. Uhum. Os 12 saíram, não é? Uhum. Saíram e trouxeram 70. Então, por isso que é outros 70. Outro colégio. Certinho? Os 12 que foram multiplicados. E mandou-os adiante da sua face. De 2 em 2. Os 70 ele mandou dividir de novo. Então, de 2 em 2, que se a gente for multiplicar, vai dar uns 500 e poucos lá, que na verdade o Humberto de Campos trouxe uma bela página no livro Boa Nova, Última Mensagem, intitulada Os 500 da Galileia. Certinho? Então nós estamos falando. Enfim, a todas as cidades e todos os lugares aonde ele havia de ir. Todas as cidades que ele havia de ir. Então quer dizer, existem cidades que ele não haveria de ir. Uhum. Quais são as cidades que ele haveria de ir e as que ele não haveria de ir? Então existe aqui uma determinação. Ali eu vou, ali eu não vou. Por que ali eu vou e ali eu não vou? Aí a gente vai lá na missão dos discípulos dos 12, em Mateus. Quando entrardes numa casa, saudai-a, dizei, a paz do Senhor se faça. Se não receberem a paz, que a paz volte para vocês. Vocês saiam da casa, sacudir o pó da sandália e siga com a paz. A definir o seguinte, que não é em todo lugar que você pode entrar. O evangelho só entra aonde ele é chamado a entrar. Ponto. Aqui dá para nós um sentido dessa assinalação. Assinalação, vai. O sinal só estabelece na testa daquele que aceita o convite. Mas não basta aceitar o convite. Ele sai para operar para que o sinal fique ali registrado definitivamente. O místico vai dizer que o sinal seria o terceiro olho. Por quê? Porque a mediunidade, que é de todos nós, faculdade orgânica, livro dos médiuns, etc. Mas a mediunidade ela é desenvolvida, ela é aprimorada. Então, se você se candidata para um trabalho espiritual, ou seja, de ajustes, de disciplina, de estudo, de conhecimento, etc., você vai aprender a lidar com outras frequências vibracionais, energéticas. E, naturalmente, por estar aprendendo a lidar com elas, a sua sensibilidade vai se abrir. É uma condição natural. Existe a mediunidade lá para uns missão e para outros expiação, da questão 132 da reencarnação, existem mediunidades que são expiatórias. Por quê? O indivíduo desenvolveu a sua sensibilidade, mas depois ele entrou numa linha
de conspurcação dela. Então depois ele vai ter que aprender a lidar com essa sensibilidade de uma forma sofrida, dolorosa, porque ele se desequilibrou, certinho? Agora, aqueles que estão em missão é porque já estão num patamar de autossuperação, certo? Mas vamos falar que o sinal está na capacidade do indivíduo de renunciar pelo desenvolvimento do seu amor. Amor, renúncia. Amor, sacrifício. Esse é o sinal. É a cruz. As marcas do Cristo definem isso para a gente. Mas deixa eu acelerar aqui, porque senão eu não vou chegar onde que eu preciso. E aí, na narrativa de Lucas, Jesus vai dizer os detalhes da missão, né? Ide, que eis vos mando como cordeiros no meio de lobos. E aí vai. Lá no final do capítulo, eis que vai acontecer o seguinte movimento. A volta dos 70. Eles voltam para encontrar com Jesus, literalmente. E voltaram-se os 70 com alegria. Quer dizer, eles fizeram, eles operaram, estão alegres. Dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. E toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Por que eu li tudo isso? Só para a gente entender o contexto. Não vos alegreis pelos sinais da terra, mas vos alegreis por terem os seus nomes escritos nos céus. O assinalar, ou o assinalado, o selo, é nos céus, e não na terra. Aí esse assunto desdobra. Uhum. Não vos alegreis com isso. Já ele está dizendo, a vaidade. Outra coisa, ele está dizendo, olha, arrogância no sentido de querer ser reconhecido na terra. Quer ser rei aí? O negócio não é aí, é no céu. E para ter um nome assinalado no céu, aí a gente entra nesse número 4 da reencarnação, que foi objeto nosso de estudo nos capítulos anteriores com os 4 animais. Estão lembrados? Quais são os animais, Luiz? Pega o microfone e relembra aí para o povo. A águia, o leão, o bezerro e o homem. E o homem. Estão lembrados? Para quem está assistindo o vídeo agora, nós convidamos a buscar na playlist, na Rede Amigo Espírita, os vídeos, na conta do YouTube, ou também disponibilizamos no site da FEAC, ou na nossa conta da FEAC no Vimeo, onde vocês vão encontrar todos os vídeos anteriores, dentre eles, os animais, eu acho que foi o título do estudo, os animais do Apocalipse. Ok? Só para fazer um ajuste aqui. Então, o objetivo é a gente refletir sobre isso. Por quê? Ele fala para os discípulos em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que ouvis, e não ouviram. O que Jesus está dizendo para nós? No seu sentido do movimento do trabalho, à medida em que nós vamos adquirindo habilidade, autoridade, reconhecido pelo mundo superior, as portas vão se abrindo. Então, a revelação, a mediunidade, a intuição, ela nos é oferecida de acordo com o movimento que caracteriza o seu interesse e a sua dedicação. Isso é ponto pacífico.
E você vai começar a ver o que os outros não veem. E quando você começar a ver, não é só no sentido de estar vendo, no seu sentido de percepção, não. É ver. É ver e essa visão fazer com que o que era passa a ser uma operação para definir ou preparar o que virá a ser o seu futuro, a sua conquista. Deu? O que era? O homem velho. O que é? A consciência do homem velho. Mas não basta ter consciência do homem velho. Não adianta você olhar para o retrovisor e falar assim, isso sou eu, essa é a minha tendência, etc. Não. Você tem que olhar para frente. E ver as possibilidades. O que é possível fazer? Então vamos fazer. Então Jesus está dizendo, muitos reis, muitos profetas queriam ver. Por que os reis e os profetas, por que o religioso, por que o cientista, por que não há essa visão ou essa capacidade de compreender? Porque aqui há um movimento chamado humildade. Eu não pude ler o texto todo, mas ele vai considerar a importância da simplicidade. De todo um trabalho que o Evangelho propõe, que vai abrindo o nosso coração. Por que você está dando conta de estudar o Apocalipse hoje? Quantos já nos disseram que quando começaram, por exemplo, eu não entendia patavina nenhuma. Na hora que vocês liam aqueles textos lá, eu falei assim, Jesus... Quantos já nos disseram assim, pô, tentei estudar sozinho, me bati cabeça, desisti, né, Denise? Agora, poxa, como que as coisas estão fluindo? Por que está fluindo? Porque nós nos candidatamos para correr atrás. Você parou para insistir, poxa, o que isso tem a ver? O que não tem? E mesmo assim a gente se perde em determinados momentos. Mas daqui a pouco acontece alguma coisa e você fala, puxa, eu não tinha pensado nisso. É uma descoberta, que é uma resposta que está sendo dada pela providência divina mediante a sua dedicação. Acho que nesse aspecto nós estamos nos colocando como escolhidos. Né? Em relação ao, você está falando do Apocalipse, né? Estamos nos colocando como escolhidos na medida em que estamos mergulhando e tentando entender o que ele está nos colocando. Estamos dando o nosso esforço, né, a nossa vontade de querer entender para que sejamos vistos, né, demonstrando o nosso interesse e vamos ser ajudados por isso. Então eu vou te pedir para você explicar para o povo quer saber, o que isso tem a ver com muitos são os chamados na parábola e poucos os escolhidos? Explica para eles, para todos nós. Aí é muito mais coisas, né? Mas eu acho que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, é porque a gente... Na verdade, assim, a oportunidade, ela é para todos. Então, sempre seremos muitos os chamados. Sempre. E esses chamados, eles vão ser sempre uma ação contínua, né? Por isso, esses 144 mil, né? Esse 1000, ele demonstra uma eternidade, né? Uma espiral que ela se fecha para dentro, mas também ela se fecha em si mesmo, mas se abre. Então, é uma oportunidade que está sempre em continuidade. Por que do Agora, zero? Não, calma. Fala do zero. Você falou aqui mais cedo que você tinha pesquisado a questão dos 144 mil. Uhum. Aí eu disse para você, não se preocupe com a dízima aí. Sim. Não preocupa com o zero. Uhum. Porque o que nos importa é os 144 mil, ou 144. Sim. Porque o 144 está sendo desdobrado aqui em 12 tribos de 12 discípulos. Uhum. Nós não estamos aqui na multiplicação, aqui formando um colégio apostolar,
Olha para você ver que pretensão. Nós estamos formando para Jesus aqui um projeto que vai renovar o mundo. Né? Mas, ou seja, o 000, ele traz um outro aspecto, que foi o que você acabou de definir. A progressão, a infinitude. Sim. O conhecimento. O conhecimento de hoje é a porta que se abre para o conhecimento do amanhã. Quando os espíritos, Emmanuel usa muita expressão, acréscimo de misericórdia. O acréscimo de misericórdia representa essa infinitude do Pai. Deus não dá espírito por medida. Só um pouquinho. Não tem medida. Porque a medida nossa, ela é muito justa, ela está muito vinculada à justiça humana. A nossa percepção, a gente quer o tempo todo criar algum tipo de simetria, um objeto que se contrapõe ao outro de uma forma perfeita. Pra gente, as nossas conclusões, elas sempre partem por um princípio assim, muito numérico, muito, como é que eu digo, linear. O Júlio usou a expressão geométrico. Se você for fazer uma decomposição da luz, um raio, um fulcro de luz, ela nunca atinge o zero de perda de expressão. Ela vai se decompondo, mas nunca atinge o zero. Isso é extraordinário. É o amor de Deus. É a gradação da verdade que vai sendo decodificada por cada um de nós. Certo? Então aí você falou sobre o número 0, que você buscou. Aonde que... Vai aí, traz para nós aí na sua pesquisa, onde você chegou? O 144 mil, ele tem o 0 à direita, né? Aí eu tenho existe um livro que trata sobre simbologia, aí ele fala sobre 0, né? Porque o 0, ele é embora ele por si só ele não tenha valor, mas o 0 foi uma grande descoberta, né, na verdade, em termos de matemática. E o 0, ele foi descoberto, baseado nesse livro, mais ou menos uns 1000 anos pelos maias, bem antes da civilização europeia pensar nele, né? E o 0, ele tem uma característica interessante, porque ele por si só, ele não tem valor, né? O 0, mas ele vai agregar valor a quem estiver ao seu lado, né? Então ele pode potencializar quando está à direita, ou pode te potencializar para o negativo se ele estiver à esquerda, né? Os maias, a representação do 0 nos maias, ele era em formato de uma concha, de um caracol, né? E o caracol, ele tem uma espiral, né? Fechando. A gente pode lembrar desse 0, nesse formato, você falou em Deus, né? Na infinitude de Deus, né? Tanto lá para o 0, para o menos, que a gente não vai, né? E quanto para o infinito positivo. E será esse 0, no ponto de vista de Deus, é que vai nos agregar valor. Agora que eu estou pensando nessas coisas. É ele que vai nos agregar valor. Quanto mais eu tiver Deus à minha direita, né, 0, ele está me potencializando, né, aquilo que eu estava trazendo. Por isso, né? Que você está construindo e eu também. Por isso que Jesus falou para jogar a rede na banda da direita? Eu creio que sim. A laçada. A laçada. O 0 como laçada, como uma espiral. Você vai jogar o movimento espiraloide. Você joga, atira, ele faz a parábola. Isso. E aí, por que eu vou crescer? Né? Porque eu vou ter que falar igual Pedro. Falar, Senhor, eu só vou jogar porque é o Senhor que está falando. Eu queria te pedir que você anotasse, que você vai congelar isso. Eu brinco muito aqui com vocês. Congela. E você vai trazer esse Pedro com esse 0, com essa visão, daqui a 2 semanas, quando a gente for estar trabalhando a genealogia de Jesus. Tá? Agora, eu não vou poder nem tropeçar, senão eu vou esquecer. Exatamente. Então anota, fecha aí para nós. Pois bem, gente. Então, assim, observem que
Nós estamos falando dos números e estamos falando da infinitude divina, de Deus. Mas podemos aqui também definir, como reflexão evolutiva, no campo individual, que a nossa mente é um campo de uma consciência desperta. A nossa mente, ela está se expandindo pelo conhecimento e pelo sentimento. Isso é importante para a gente verificar. Sim. Então, dentro de uma linha progressiva da distribuição dos pães, que eram 5 pães e 2 peixes, alimentaram 5.000 homens. Isso aqui é uma outra projeção. Agora, voltando à questão que acabou que foi interrompida, e o coordenador que me pede para voltar, sobre a questão que você estava falando, da misericórdia. Não, então tá bom, pediu para mudar. Então, vamos, porque senão ia tomar uma outra dimensão aqui o que eu ia falar. Então, vamos refletir o seguinte. Os 12... ele tem uma significação. E você falou do zero que potencializa. Então, quando o zero é conjugado com o número 1, no início, tudo era um vazio, é o zero. E disse Deus, haja luz, é um. É o conjunto, o zero também é símbolo do conjunto vazio. Então, você vai preencher. Então, por exemplo, 10. Conjunto vazio, unidade divina. Vou preencher. Aí nós podemos desenvolver até a espiral, né, que vai se abrindo, e nós vamos mexendo simbolicamente com a unidade divina que vai tomando proporções em escala geométrica de ampliação. Pois é. Então agora vamos congelar o Júlio. Os ciclos. Foi ótimo você ter falado. Porque o número 10 agora nós vamos fazer uma outra viagem para a gente chegar no número 10. Captou o que eu quis dizer? Uhum. Então eu vou deixar para o Júlio, que ele teve o trabalho... Agora alguém me soprou aqui uma outra informação do 144, eu anotei aqui. Então anota aí, espera aí, não solta ela não. Esse que te informou vai bagunçar a nossa vida. Não, mas ele encaixa aí. Então fala, Júlio. Já está bagunçado. Que o 144, nós temos um 1 da unidade divina e um duplo 4. O duplo 4 nos remete ao número 8, que são os 4 casais da Arca. Da Arca de Noé. Os 4 casais formadores da... Tá bom, então calma. Então deixa a Arca... 4 duplas da dualidade formadora. Então antes da gente chegar na Arca, nós temos que primeiro cair do paraíso, né? Então... porque os elementos estão na Arca lançando a rede para a banda direita, no mar da experiência, para ela agregar e recolher aqueles que põem a cabeça para fora da água. Então vamos falar agora um pouquinho de história, porque são 144 mil, esses 144 mil começou de algum lugar. Começou, não é? E antes... Fala, Denise. Já... Eu tô tentando. A locomotiva já saiu do trilho, agora vamos seguir o... Não é culpa minha, não. Hein? Vai lá, Denise. A Denise está com um testamento ali ainda. Vamos lá. Não, eu gostaria de agradecer aos nossos amigos aqui do Facebook, a Edila de Alegre, Rio Grande do Sul, a Lucy de Santa Catarina, a Vanessa de São Paulo e muitos irmãos que nos acompanham do YouTube, como a Adete de Paris, a Marinalva do Rio, presença sempre marcantes no nosso estudo. E o João Hoffman de Florianópolis, que sempre nos acompanha também. Um grande abraço, João. Isso. Ele pediu para eu repassar para você o seguinte... referente a esses 144 mil, que muitos leem os textos e não compreendem. E ele disse que isso corresponde a 1/3 da humanidade, esses 144 mil. É interessante, 1/3. 1/3. É 1/3. Então, já que é 1/3, não é terço, é 1/3. É. Então, é não é? Então, nós vamos ter o número 1 e vamos ter o número 3. Então vamos à unidade... Das profecias, elas falam em 1/3. É. A unidade divina que se materializa na terra, e disse Deus, haja luz, e a luz se fez, e viu Deus que a luz era boa. E daí todo o desenrolar, o encadeamento de um processo evolutivo, nós vamos encontrar no versículo 12 do primeiro capítulo, está correto? E disse Deus,
Façamos o homem. É 1:28. 1:28. Façamos o homem. Confere para mim. 1:28. Façamos o homem. Não, mas espera aí, disse Deus. Façamos o homem. Ué, não foi Deus que disse? É 1:26. Façamos o homem à nossa imagem. E disse Deus. Sempre aí vem a palavra da unidade definindo o rumo. Uhum. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, tal. Porque nós falamos aqui de peixe, falamos de mar, então... A nossa imagem. Então, em doutrina espírita, nós aprendemos que Deus é o Criador incriado. O Espírito único. Vamos falar Espírito único só para dar aquela ideia. Não estou pessoalizando, não. Mas é um indivíduo. É individualidade, é unidade. É. Ele não faz uma dupla. Ele é único. Ele é único. Se ele fizesse uma dupla, ele não seria Deus. Uhum. Ele seria um parceiro. Ok? Então, o número 1 é a unidade do universo. Por isso que Paulo fala, nos movemos em Deus. Deus é a unidade suprema. Lembra que eu falei do Espírito? O Espírito é a individualidade. Também é uma unidade. Uhum. Conjugados, nós somos família. Unidade simples e ignorante, né? Que Nós vai somos receber. a unidade simples e ignorante. Tá complicado, gente? Tá dando para acompanhar? Ou seja, nós somos aí o conjunto vazio, zero. Pois é. Então nós temos aqui o número 1, Deus. O número 1, o indivíduo. E o cosmo, a casa do Pai é uma só. Então é uma outra unidade. Então são 3 unidades aqui. Ficou claro isso? Immanuel Kant trabalhou isso. Foi o primeiro que desenvolveu essa reflexão, que depois Allan Kardec desenvolveu de uma forma soberana. Então nós temos aqui 3 elementos. Quando foi dito, façamos o homem, então nós temos os co-criadores na vida maior. Então, são os espíritos que já operam, ou que operam em nome de Deus. Então, na verdade, se a gente for partir do princípio que a Terra foi habitada primeiro por um homem só, não foi Deus quem fez-lo. Foram espíritos que o fizeram. Porque façamos. Por que Moisés escreveu na terceira pessoa? Façamos. Então, o façamos já inaugura a era da colaboração mútua e universal. Certinho? E nós sabemos que Adão não foi um homem. Aliás, o Adão, a etimologia da palavra Adão, significa o homem. É, macho e fêmea. Macho e fêmea, sabiam disso? Gênesis 5:1, 2. 5:1. Adão significa homem, macho e fêmea. É, Gênesis 5:1, 1 e 2. Ah, mas peraí, a história da Eva. Outra conversa. Outra conversa. E a ideia do Adão, macho e fêmea, é tranquilo de se entender. É o indivíduo que tem a sua polaridade positiva e a sua polaridade negativa. Que são as duas asas da evolução. Não estou falando de gênero, não. Nós estamos falando de essência, de estrutura da casa mental. O que vai explicar o porquê que você, se está encarnado como homem, chegar-se a um tempo que reencarnará como mulher, para ter a experiência. Você, mulher, reencarnará como homem. O que se discute a questão dos gêneros entre nós? É porque a humanidade não compreende isso ainda. Então leva para a questão do sexo como manifestação apenas no seu sentido mecânico, estrutural. Entenderam? Então, por exemplo, quando nós temos uma pessoa que está reencarnada num corpo de homem e fala assim, mas eu não sou isso aqui. Uhum. Aí isso gera um problema sério na sociedade, porque os homens desconhecem o processo. Inclusive, quem está vivendo isso também desconhece.
Na verdade, é uma polaridade, um espírito que desenvolveu muito a área. Eu falei, uma mulher que está com... Muitas encarnações, um sexo... Tá, só para me ser fiel ao que eu falei. Mulher no corpo de homem. Então tá. Então o espírito, ele não é mulher. O espírito não é homem. O espírito não é positivo, o espírito não é negativo, não. O espírito vem reencarnando naquela linha e desenvolveu muito o aspecto feminino, já que eu coloquei a mulher no corpo do homem. Então por que ela está vivendo agora esse processo? É porque ela está sendo convidada para experienciar numa outra senda, num outro corpo, para viver outros processos, inclusive fisiológicos, né? Ela vai lidar com uma outra dinâmica química. Por que isso? Eu não vou entrar no mérito se é missão ou se é expiação. Vamos lá para o futuro. Necessidade de evolução. Evolução, necessidade de evolução. Abrange. A dizer o seguinte, Jesus, olha, eu vou falar, hein? Que o Emmanuel até nos alerta para tomar cuidado de querer entrar na intimidade evolutiva de Jesus. Mas a humanidade possivelmente não tem autoridade para dizer se Jesus era homem. Não tem. Por quê? Ele é o ápice da evolução. É a fusão dos dois. Ele é a fusão. Ele é o fruto de homem e mulher. Entenderam o que eu estou dizendo? A questão da manifestação do gênero já ficou lá para trás. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, o chamado transformismo, ele é um recurso que nós vamos utilizando para atingirmos a perfeição. Por isso é que Jesus disse que ele é o Filho do homem. Aí, pessoal, assim, no capítulo 8º de João, nós vamos ter aqui uma discussão grave, séria. Porque quando Jesus fala que é o Filho do homem, vocês dizem, pera, Filho do homem? Que isso? Porque no Antigo Testamento, o Filho do homem está se referindo ao Filho de Deus. Então, quando Jesus fala que é o Filho de Deus, eu falo assim, peraí, que história é essa? Aí vai entrar toda uma discussão de Abraão, das tribos, que eu já vi que vai ficar para a semana que vem, e nós preparamos para hoje. Não, a Eva nós vamos desencarnar, ela vai ficar lá no Éden por enquanto. Mas vocês entenderam o que eu estou dizendo? O que é o fruto? O resultado evolutivo. Então, se você... Vamos raciocinar de uma forma muito limitada. Mas se nós tivermos aqui, conseguíssemos aqui na Terra encontrar um protótipo perfeito de um homem e um de mulher, se a gente conseguisse, porque não tem, né? Inclusive nem tem parâmetro para isso, mas se a gente tivesse que escolher entre o grau máximo de homem e o grau máximo de mulher, pode ser que Jesus seja o fruto dos dois. Captaram o que eu quero dizer? Antes que Abraão existisse, eu sou. Não, mas então o homem perfeito foi José, o pai dele. A mulher perfeita foi Maria. E não pode falar isso não, porque tem gente que vai dizer que ele não é filho de José. E que nós estamos aqui igual feito bobo, porque ele tinha um corpo fluídico. Porque ele é um ser tão extraordinário que ele materializou um corpo aqui, enganou todo mundo, fingiu no Calvário, chorou por mentira, mamou no peito de Maria por brincadeira, por um teatro, com todo respeito a quem pensa assim. Mas não dá para nós, por consenso, pelo menos na minha limitação evolutiva, atender esse nível de conversa. Mas deixa eu voltar para o meu raciocínio aqui. Pegaram o que eu estou dizendo? Marcos Alberto, e se ele for o grau máximo de evolução de um homem? Eu disse, tudo bem, não vai mudar nada do que eu estou pensando. De qualquer jeito, ele é fruto da humanidade. Qualquer mulher pode buscar referência em Jesus, que vai ter nele todo como é que eu falo? Todo o porto seguro para que você desenvolva os seus potenciais. O que você está pensando aí, Luiz? Ele até pegou o microfone aí. Não, porque, dentro que você falando, na verdade, não é o homem e nem é a mulher que evolui, né? É o espírito que está evoluindo. Morreu. Porque, igual você falou, antes de Abraão, eu sou, né?
Então, antes de homem, eu já era. Eu já era. Gente, em função do caminhar das horas, eu gostaria de propor, Júlio, que o que nós tínhamos programado para hoje Não dá tempo de ver hoje, não. vai ficar para daqui a 15 dias, aonde nós vamos trazer a genealogia de Adão, de Caim e de Sete. E vamos trabalhar um pouquinho a história do Abel aí, com estas expressões que vão traduzindo para nós um entendimento do que remonta à evolução e traduzindo o que está escrito nas Escrituras e que tem a ver com a nossa casa mental. Pode ser? Eu gostaria de agradecer a todos a presença. A gente tem 10 minutos, mas em função da circunstância, para abrir um outro painel, para a gente não desenvolver como deveria, eu proponho que a gente encerre um pouquinho mais cedo, né, para a gente poder respirar um pouquinho e desligar um pouquinho o cérebro aí que está soltando fumaça. Para tirar a fumaça fora. Tirar a fumaça, mas eu gostaria de agradecer de coração a presença da espiritualidade que tem nos acolhido com tanto carinho, que tem nos oferecido tantas bênçãos, hoje do conhecimento, mas também de todo o envolvimento espiritual que caracteriza as tarefas da nossa casa de Kardec. Que nós temos a linha do estudo doutrinário, mas o que realmente se torna uma viga de sustentação do trabalho é o atendimento espiritual que aqui é promovido não só para os encarnados, para os desencarnados e todos os nossos amigos que estão dos seus lares acompanhando na internet. Nós vamos, então, agradecendo ao Senhor da vida, eu vou pedir que a Vânia faça a prece final por nós. Vânia, por gentileza. Por favor.